Olá, olá, tudo bem com vocês? Pessoal, essa Euro 2022 feminina, ela já está sendo histórica por vários motivos e eu quero fazer algum vídeo sobre esses motivos mais extracampo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho de como os times já estão sendo históricos fazendo o que estão fazendo dentro de campo. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No momento que eu faço esse vídeo, a gente já concluiu o grupo A e o grupo B. E na sequência dos dias a gente vai tendo a finalização do grupo C e do grupo D. Lembrando que eu sempre coloco os capítulos aqui no vídeo, então se você quiser saltar de um grupo para outro, de um time para outro, você vai poder fazer isso com facilidade nesse vídeo. No grupo A, a Inglaterra fez uma estreia um pouquinho nervosa contra a Áustria. Mas eu acho que naquele jogo ela apresentou alguns problemas que podem ir um pouco além desse nervosismo e na verdade apresentarem o que é na verdade um problema que a Inglaterra tem e pode enfrentar contra seleções maiores. A primeira coisa é que a Inglaterra tem um time absolutamente fantástico e é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no futebol feminino. O controle que a técnica Sarina Wiegman tem sobre o elenco, sobre as peças e a diversidade de funções que essas peças podem compor em campo, atuando em diversas posições diferentes, inclusive, essa versatilidade e essa dinâmica, principalmente, essa sincronia, essa sinergia que essas jogadoras conseguem em campo é algo absolutamente espetacular. Só que quando a Inglaterra não consegue ter esse controle mais amplo do time adversário e esse time adversário começa a incomodar, a espetar um pouco mais, a Inglaterra fica bastante incomodada no seu sistema defensivo que tem falhas, especialmente pelo lado da Millie Bright. E isso acaba afetando inclusive o sistema ofensivo, que contra a Áustria tendeu a acelerar um pouquinho mais com a Stanley, quando na verdade, na minha visão pelo menos, era necessário uma certa cadência e não ficar entregando a bola para Hemp e Kelly em velocidade o tempo inteiro, porque o time da Inglaterra, para atacar bem, ela precisa ter todas essas peças posicionadas e isso é inclusive importante para a recuperação da bola de uma maneira mais correta, sem que a Inglaterra fique naquele vai e volta, correndo muito, tanto para recuperar como para atacar novamente. Mas esse problema eu acho que ele pode ser resolvido, principalmente se ali o Williamson, que está atuando mais na zaga, ela for para o meio de campo e compor essa volância junto com a Keira Walsh, porque ambas têm uma visão periférica muito boa, têm uma qualidade de passe e também uma qualidade de passe longo muito grande. Então, essa cadência, esse controle do ritmo proporcionaria, na minha visão, essa melhor fluência, especialmente nesses momentos em que o adversário pudesse incomodar mais. Agora, falando um pouquinho da Noruega, que estava nesse grupo também, a Noruega tomou de 8-0 da Inglaterra e uma coisa que eu já dizia antes do jogo acontecer era que se a Inglaterra fizesse um jogo sem nervosismos, o jogo ia ser goleado para a Inglaterra. Porque a Noruega, já de muito tempo, desde a Copa 2019, que eu acompanho mais essa seleção, ela tem problemas defensivos muito sérios, né? Toda a linha de defesa ela é frágil. A zagueira que é mais tecnicamente viável, ela sequer joga de zagueira no seu clube, a Mjelde, que joga como lateral pelo Chelsea. O meio de campo, embora muito talentoso e até muito elegante, com a Ingrid Engen e com a Manon ali principalmente, é um setor de meio de campo que é muito pouco combativo, ou seja, é um time que não consegue ganhar segundas bolas, é um time que, embora seja talentoso com a bola, é um time que sem a bola é um time muito perdido. E nessa Euro se acrescenta uma questão na lateral esquerda, a Blackstad, que para mim é uma jogadora de frente, ela é uma boa atacante. Embora ela tenha uma condição física privilegiada, as noções defensivas delas não são lá essas coisas. E a Noruega sofreu demais em todos os jogos, justamente por aquele lado esquerdo. A Inglaterra teve muita facilidade, a Áustria teve muita facilidade. É que a Áustria peca bastante na construção e na definição das jogadas, porque senão era para ter sido mais uma goleada. Então, esses problemas da Noruega, para mim, já eram previsíveis. Embora a Noruega tenha um time fantástico,
não diria nenhum time, eu diria que a Noruega tem jogadoras fantásticas, né? Talvez a melhor centroavante do mundo, que é a Ada Hegerberg, uma das melhores atacantes do mundo, que é a Graham Hansen, tem a Heiten, do Chelsea, que é uma articuladora sensacional, mas meio que para aí, porque o time coletivamente ele não funciona, né? Quem consegue dar fluência coletiva à Noruega é justamente a Guro Reiten. Mas o meio de campo, embora seja talentoso, ele me parece um pouquinho alienado das necessidades que o time tem nas diversas situações das partidas. Em relação à Áustria, a Áustria demonstrou ter um sistema defensivo bastante interessante. Já nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que está no mesmo grupo que a Inglaterra, ela também já tinha só perdido de 1-0. Então, o sistema defensivo austríaco é um sistema defensivo interessante. E mostrou isso também contra a Noruega. A Áustria dominou o primeiro tempo inteiro contra a Noruega, só nessa questão da imposição física e justamente ao ganhar as segundas bolas. Contra a Irlanda do Norte e também contra a Noruega, a Áustria demonstrou fragilidades ofensivas. A construção austríaca é uma construção muitas vezes bastante lenta ou também às vezes muito sem o timing correto para essas construções, para esse passe final ou mesmo para finalizações. E por fim, a Irlanda do Norte, que demonstrou ter menos preocupações, ela não ficou muito presa nas suas limitações. Eu acho que a Irlanda do Norte, mesmo contra a Noruega, ela foi até meio kamikaze ali em determinados momentos. O início do jogo contra a Noruega, a Irlanda do Norte se expôs bastante, daí tomou gols em sequência. Mas ela demonstrou isso, uma certa leveza, também contra a Áustria e também contra a Inglaterra. Isso é até admirável, né? Dado a limitação mesmo do time da Irlanda do Norte, jogar de uma maneira solta, tentando ali aproveitar, surpreender o adversário. De fato, acho que foi bastante interessante, mas é um time que não tinha muitas chances nesse grupo. E aí, lembrando que a classificação ficou Inglaterra em primeiro lugar e Áustria em segundo. A Inglaterra vai enfrentar a Espanha nas quartas de finais e a Áustria vai enfrentar a Alemanha. Agora o grupo B, o grupo da morte, né? O grupo que teve ali a Alemanha, a Espanha, teve também Dinamarca e Finlândia. A Alemanha, ela chegou a me surpreender, mas não tanto. Porque a Alemanha, ela vinha de resultados um pouco complicados, né? Ela não foi muito bem no torneio amistoso que teve em fevereiro, a Arnold Clark Cup, que envolveu a Alemanha, Espanha, Inglaterra e Canadá, né? 4 das principais seleções do mundo. Ela não foi tão bem, mas ela também não vinha de jogos muito convincentes. Ela perdeu para a Sérvia, que é uma seleção mais mediana, né? Pelas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. E ela fez só um amistoso de preparação contra a Suíça, foi 7-0, mas o primeiro tempo da Alemanha foi um pouco estático demais, eu não gostei muito. Mas por que o bom desempenho da Alemanha nessa Euro não me surpreendeu tanto? É porque mesmo nesses momentos em que a Alemanha enfrentou dificuldades, eu não via a Martina Voss-Tecklenburg, a treinadora alemã, exatamente perdida com o time. Pelo contrário, eu via ela muito lúcida, tentando situações que eram muito plausíveis, né? Tentando a Dabritz com a Leopolds, enquanto tinha a Marojan. Só que a questão é que com Leopolds e Marojan, que são jogadoras muito, muito boas, a dinâmica da Alemanha ela se perdia um pouquinho. Né? Com a lesão da Marojan e a opção sem a Leopolds, a Alemanha começou a ganhar uma dinâmica muito grande e aí entrou todo o controle que eu já via que a treinadora tem sobre esse time alemão. Eu acho que ainda falta para a Alemanha uma questão com as finalizações das jogadas. Né? Eu acho que a Lia Schuller não é a melhor centroavante para atender essa necessidade alemã. Eu coloco uma certa expectativa interessante na Pop, e ela parece que está ganhando uma confiança grande. Eu não vi esse jogo contra a Finlândia ainda, né, porque eu estava assistindo da Espanha com a Dinamarca, mas me parece que a Pop está ganhando essa confiança e isso pode ser muito, muito importante para a sequência da competição para a Alemanha. E agora, falar um pouquinho da Espanha, e para entender a dificuldade que a Espanha está tendo nessa Euro, é preciso compreender a falta que está fazendo duas jogadoras específicas para a Espanha, a Jenny Hermoso e a Alexia Putellas.
A Jenny teve um entorse de joelho em junho, né? Mas só que essa lesão ela é menos grave do que a Alexia. A Alexia teve uma lesão de ruptura de ligamento, né, LCA, no joelho, que vai tirá-las por volta de entre 9 meses e 1 ano. Eu vou deixar aqui na descrição o link para uma sequência, um fio no Twitter, que descreve muito bem a questão desse problema que acomete demais as jogadoras no futebol feminino. Ele é muito bem feito, ele é em espanhol, mas o Twitter permite tradução, né? E inclusive propõe algumas soluções e fala de alguns exemplos bem-sucedidos no futebol feminino atual. Então, acho que vale muito a pena. Mas, voltando, qual é a falta que Jenny e Alexia fazem para esse sistema ofensivo espanhol? O sistema ofensivo espanhol, ele é baseado, como o Barcelona costuma fazer, que é posse de bola, domínio completo do adversário, um controle posicional muito intenso do jogo, né? Você tem ali, às vezes, uma defesa que até se expõe bastante, mas é um time que recupera igualmente muito rápido a bola. Agora, a Alexia, ela é uma das jogadoras que mais me impressionam na história do futebol feminino, mas não é pelo que ela faz exatamente com a bola, embora ela seja muito boa nesse aspecto também. Mas é muito pelo que ela proporciona para si mesma, as coisas que ela gera de situações dentro de campo para si própria, para dar uma enfiada, para fazer uma finalização, muitas vezes com perfeição como ela faz, mas principalmente o que ela gera para as companheiras, né? A movimentação que ela faz sem a bola e como que o time se coordena muito em torno disso. É impressionante. Eu diria que a Alexia, ela é para a Espanha uma grande bússola de verticalidade. Sem a Alexia, a Espanha ela começa a depender muito de inspirações específicas, mas que elas acabam não se repetindo muito por uma falta de padrão. E a Jenny é uma jogadora que ela é muito importante, é das que melhor fazem isso no mundo, que é esse elemento de ligação, de flutuação entre o meio e o ataque. Sem isso, a Espanha até tem a Mariona que faz isso bem, mas a Mariona ela acaba tendo que cobrir outras posições que também estão em falta, como por exemplo a da Alexia. Mas então a Espanha acaba sofrendo bastante no seu setor de criação, e isso somado a um ataque que não é muito contundente, nunca foi, isso faz a Espanha sofrer bastante para criar, sofrer bastante para fazer gol, e além de ter uma defesa exposta, um time já sem confiança, eu acho que fica um time absolutamente sem muita força para seguir tão adiante como era esperado antes da Euro começar. Agora, em relação à Dinamarca, a Dinamarca ela entrou num grupo muito forte, né? É o grupo da morte. E, enfim, a Alemanha acabou jogando muito bem contra a Dinamarca. A Dinamarca ela não é um time tão sólido na linha de defesa, né? É um time que tem um meio de campo interessante, né? Às vezes consegue marcar pressão, não é tão combativo assim, mas consegue, né, oferecer dificuldades em diversos momentos das partidas. Mas o problema da Dinamarca é que, apesar dela ter o setor ofensivo muito interessante, né, a Harder, jogadoras bastante velozes, a Dinamarca ela acaba sofrendo muito nas finalizações e nessa escolha do tempo correto para fazer aquele último passe, né, e fazer os gestos corretos para as finalizações. A Dinamarca sofre com isso e acaba que cria situações interessantíssimas, mas acaba não sendo efetiva. Isso contribuiu bastante para essa eliminação da Dinamarca, mas de fato a Dinamarca, que é a atual vice-campeã europeia, ela fez até uma Euro razoável, né, mas não o suficiente para se classificar nesse grupo da morte. E em relação à Finlândia, é um time que é um pouco mais limitado, mas tem virtudes, né? Um time que se organiza bem. O destaque que eu dou é justamente para a goleira Korpela, né? Uma goleira espetacular.
E aí eu acho que até dá para fazer uma menção às goleiras de um modo geral nessa Euro. Estão apresentando um nível muito, muito interessante, e era uma necessidade que o futebol feminino já tinha, né? Que era justamente que todas as posições elas tinham já evoluções já reconhecidas, mas a posição do gol ela sempre foi um calcanhar de Aquiles, né, no futebol feminino, e de fato agora a gente está vendo nessa Euro atuações muito, muito interessantes das goleiras. Agora chegou a hora do grupo C. O grupo C tem Suécia, Holanda, Suíça e Portugal. A Suécia, ela é uma das grandes favoritas para mim dessa Euro. Dentre as 4 favoritas para mim são Suécia, França, Inglaterra e Alemanha, não necessariamente nessa ordem, tá? A Suécia é o time que tem um futebol menos vistoso. É um time que, por exemplo, não sabe propor jogo muito bem. Mas por que ela é uma das grandes favoritas? Porque ela tem um time absolutamente bem organizado. Defensivamente, é um time que funciona muito bem. Coletivamente, é um time que funciona muito bem. É um time que sabe o caminho de construção das suas jogadas. É um time que às vezes até é um pouco pragmático demais. E aí, eu acho que foi nesse aspecto que a Holanda conseguiu se superar ali contra a Suécia naquela estreia. O primeiro tempo a Suécia dominou completamente. A Holanda é um time bastante desorganizado, né? Bastante desorganizado. E a Suécia conseguiu superar muito bem a Holanda. Podia ter feito mais que 1-0. No segundo tempo, as individualidades da Holanda acabaram sobressaindo, e isso fez com que o ritmo sueco fosse quebrado. E aí a Holanda teve a oportunidade de ter uma leitura melhor do jogo sueco, que acabou se tornando um pouquinho previsível. Isso foi fazendo com que, em muitos momentos, algumas jogadoras, como a Rolfo, né, que é uma jogadora muito boa da Suécia, ela começasse a se precipitar um pouquinho mais, e isso aí começa a afetar todo o sistema ofensivo sueco. E aí a Holanda conseguiu crescer nas suas individualidades, que realmente são de muita qualidade, e a Holanda conseguiu chegar no empate. E esse resultado acaba sendo perigoso para a Suécia e bom para a Holanda, porque o segundo colocado desse grupo muito provavelmente enfrenta a França nas quartas de final, e a França é um dos times mais fortes dessa Euro. Agora falar um pouquinho de Portugal e Suíça, e dá para falar até desse jogo que foi Portugal e Suíça. A Suíça é um time mais experiente que Portugal, mas em questão de talento e qualidade de girar a bola e construir suas situações, Portugal é uma equipe muito, muito talentosa. Quem não acompanha, eu acho que acabou se surpreendendo com Portugal. Lembrando que Portugal nem seria classificado para a Euro. Foi em função das sanções, né, que a Rússia teve pelas diversas competições nos esportes. Portugal acabou ficando com a vaga. Mas Portugal, de fato, é um país que está crescendo bastante no futebol feminino, e eu acho que dentro de alguns anos a gente vai ver algumas coisas muito interessantes dessa seleção aparecerem. E já começaram a aparecer. O que falta para o Portugal ainda é, de fato, uma experiência maior, né? Um time que sofre bastante com algumas ingenuidades, a bola aérea defensiva é frágil, e até a Holanda se valeu bastante disso no jogo contra Portugal. Mas a Suíça também, né? Porque com 5 minutos de jogo a Suíça já fez 5-0. Portugal não entrou direito na partida e depois dominou a partida inteira e conseguiu chegar ao empate. Mas eu acho que Portugal, se tivesse ali uma confiança maior e até um conhecimento maior desse tipo de competição, eu acho que poderia sim ter conseguido resultados bem interessantes. E agora vamos ao grupo D, o último grupo, que é composto por França, Itália, Bélgica e Islândia. A França é o time mais espetacular que eu vi nessa Euro até agora. Especialmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a França ela precisa entender qual estilo e qual modelo vai atender melhor a ela, porque a intensidade cai bastante, tá? Mas nos primeiros tempos a França ela consegue exercer um futebol absolutamente total.
de uma intensidade muito grande. É absolutamente impressionante o que joga aquele meio-campo, a sincronia como ocorre, como todas as jogadoras compreendem o sistema de jogo e as suas variações. É absolutamente impressionante. É um time cujo meio de campo controla muito bem o ritmo, sabe dosar exatamente quando agredir e quando cadenciar e fazer isso com velocidade para encurralar o adversário. Um destaque para além do meio de campo é a Diani. Ela é uma jogadora de frente, é uma jogadora de ponta, atua pela ponta direita, mas também consegue inverter. Mas o senso de exatidão dela para saber quando agredir espaço, quando driblar, quando usar a sua imposição física, mas também quando voltar e quando ajudar o time nessa circulação coletiva, é um negócio muito impressionante. A França, ela vai sofrer com a lesão, infelizmente, de LCA também, da Katoto. Sem a Katoto, a centroavante francesa, a França ela perde um pouquinho, tá? Ela perde um pouquinho desse sistema total que ela acaba conseguindo fazer. Agora, a França é um time que, nas suas virtudes, soa praticamente perfeito, mas tem algumas chaves, tá? Para anular a França, e a Bélgica conseguiu muito bem. E agora aproveitar para mesclar e falar um pouco sobre a Bélgica. A Bélgica demonstra ser um time que, quando eleva um sarrafo contra ela eleva junto. A atuação defensiva da Bélgica, com exceção do seu lado direito, que sofreu bastante, mas depois acabou sendo corrigido no segundo tempo, a Bélgica foi muito bem. Muito bem. E inclusive, isso no primeiro tempo, tá? A maneira cirúrgica como a Bélgica ela tentou construir foi anulada na maior parte das vezes pela grande qualidade defensiva também da França, mas o gol que a Bélgica construiu com a Vulaer fazendo um domínio espetacular, e o passe espetacular para Caimã, que golaço, para mim foi o gol preferido meu dessa Euro, que teve vários golaços, mas esse gol da Bélgica, o senso do que o time estava precisando naquele momento, foi um negócio assim extasiante de ver. E depois o comprometimento assim das jogadoras no setor defensivo foi um negócio muito bonito de ver, mesmo a França jogando muito, tá? A França não deixou a desejar. Agora, isso tudo que eu falei é em relação ao primeiro tempo. Eu estava falando das chaves que existem para anular a França. Eu acho que no segundo tempo a França cai bastante o ritmo. Ela ainda não tem muito definido o que fazer, ou bem definido o que fazer quando o time precisa administrar mais a questão física. A Correndiak contra a Itália, ela escolheu dar mais a bola para a Itália começou a construir mais e chegou até no seu gol. Mas contra a Bélgica, a Correndiak tentou apostar em jogadores de velocidade, e a França ela ficou apostando mais em jogadas esporádicas de velocidade. Talvez aí a França sinta falta de jogadoras que consigam cadenciar ainda mais o jogo para tentar controlar esse ritmo um pouquinho melhor. Mas, de fato, essa é uma chave que é preciso compreender para possíveis soluções contra a França. E a Bélgica, ela decepciona um pouquinho nesse sentido, porque da mesma forma que, por um lado, ela consegue elevar muito o nível quando o nível adversário ele é muito forte, ela já tinha demonstrado isso contra a Inglaterra também no amistoso, quando o nível adversário cai, ela cai junto e meio que atua como um time mediano qualquer, né, sem muito aquele senso que ela apresentou, por exemplo, no primeiro tempo. E isso eu acho que é um aspecto que a Bélgica ela precisa melhorar se ela quiser galgar lugares melhores, condições melhores nas próximas competições, mas que é um time que tem bastante potencial, tem sim, e para mim merece todo o destaque. E para finalizar esse grupo D, a gente tem a Itália, que eu acho que foi o time que de fato me decepcionou mais, né? A Itália é um time que contra a França não é nem que me decepcionou, a França realmente foi muito avassaladora ali, tá? Agora, a maneira como a Itália foi escalada contra a Islândia me mostrou ali uma certa... me mostrou que a técnica estava talvez ali um pouquinho perdida, né? A Itália ela é muito dependente, na minha opinião, da Girelli e da Morancea. Elas começaram fora, né? Acho que
Contra a França, a Itália ela tirou essas jogadoras, né, e colocou outras, a Martina Piemonte, colocou a Giacinte, mas contra a França deu certo porque a França ela entregou a bola para a Itália. Essa é a questão da intensidade que eu falei. Contra a Islândia, era para começar com a Bonansea mesmo, tanto é que quando ela entrou, ela mudou a partida e conseguiu chegar no empate, mas a Itália, ela, de um modo geral, não funcionou muito bem, e eu atribuo isso mais à questão da comissão técnica, porque talento até tem, né? Não é um time muito organizado defensivamente, não é um time muito intenso também para disputar com uma França, né? Mas de um modo geral a Itália acabou decepcionando. E até falando dessa estratégia, né, da Itália contra a Islândia, de colocar uma jogadora de área, né, mas como se fosse assim explorar bola aérea, sendo que a Islândia é um time muito organizadinho. E aqui eu já aproveito para falar da Islândia. A Islândia é um time que eu acho que é um dos times que mais me apaixonaram nessa Euro, assim como a Islândia no masculino, né, na Copa passada, ela passou uma impressão muito legal para todo mundo, né? É um país muito pequenininho, mas que desenvolve um futebol tão cativante, muito organizado, muito comprometido, a torcida participa demais. Você percebe assim o entendimento das jogadoras e também dos jogadores islandeses, da atmosfera da partida, daquele momento. É um negócio assim absolutamente encantador de ver como que é um time que às vezes, né, a gente podia ver em teoria tão limitado, mas que tem jogadores muito interessantes e consegue revelar muito. Isso é impressionante, mas que consegue encanto. É bonito ver a Islândia atuar. E um destaque especial para a grande jogadora Jónsdóttir, a jogadora do Wolfsburg. É impressionante assim, ver como que ela lidera aquele time, como que ela é referência técnica. O time todo da Islândia está de parabéns, tem algumas jogadoras ali de grande qualidade técnica, mas o que mais encanta é como coletivamente esse time entendem a atmosfera e as situações de jogo. Realmente é uma das coisas mais marcantes que eu vi. Claro, chance de classificação quase nula, mas isso não importa, né? É interessante ver também como que as equipes europeias, de um modo geral, elas estão se desenvolvendo. Mesmo equipes de terceiro escalão, quarto escalão, como que o futebol feminino está evoluindo também para essas seleções. Está sendo um negócio muito apaixonante de ver. E até aproveitando que eu consegui colocar um sorriso no rosto aqui ao falar da Islândia, depois de falar dessas 16 equipes na Euro, acho que dá para finalizar falando um pouquinho, né, rapidinho, das grandes favoritas para mim, que são talvez aqui já na ordem, tá? França, Suécia, Alemanha e Inglaterra, tá? Essa ordem, na verdade, ela não vai ter muita diferença de um nível para outro, não, porque existem muitas compensações, como, enfim, eu fui falando aqui nesse vídeo. Mas eu não coloco a Holanda, embora seja a atual campeã, né, como a grande favorita, né, ou estando entre as grandes favoritas, mas eu coloco a Holanda correndo por fora, tá? É uma quinta força aí. E também não coloco a Espanha, né, justamente pelas ausências que eu falei. Agora, a Holanda, eu acho que se ela tiver o entendimento, a leitura das adversárias nesse mata-mata, como teve contra a Suécia, ela tem algumas chances sim, tá? Então, de um modo geral, eu posso colocar essas quatro que eu falei e a quinta ali correndo por fora, a Holanda. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu espero que aí, talvez esse recurso dos capítulos, né? De se mover aí para o ponto do vídeo, para o time que você quer ouvir, ou o grupo que você quer ouvir, isso facilite, né? Torne a coisa talvez um pouquinho mais dinâmica. Eu tentei editar esse vídeo de uma maneira a tornar a coisa mais fluida, mas eu queria agradecer demais se você chegou até aqui. Se puder contribuir com o algoritmo, né, curtindo, compartilhando, mas principalmente comentando, né, porque essa aqui é uma troca que eu proponho estabelecer com vocês, né, falar do futebol feminino de uma maneira um pouco mais aprofundada, né, com carinho, com sensibilidade. E essa troca com vocês é um negócio que tem sido muito legal, assim. A gente já
publiquei alguns vídeos, né, e já dá para ver uma troca bem legal com vocês. Acho que futuramente eu devo fazer live, alguma coisa nesse sentido, mas eu quero saber o feedback de vocês aí, sobre o que eu falei, sobre a questão dos vídeos também, e sobre essa Euro, né? Como eu falei, eu acho que essa Euro já está sendo absolutamente histórica. Eu pretendo fazer vídeo sobre contextos extracampo, mas dessa vez foi falar sobre os times de modo geral. E mais pra frente eu devo falar, né, sobre mata-mata, né, sobre as fases finais, e também devo falar sobre a Copa América, que também está acontecendo. E em breve eu devo fazer alguma coisa sobre a seleção brasileira. Então, se você chegou até aqui, um grande abraço, muito obrigado mesmo, e até a próxima, meus amigos.